Boa noite. Eu não sei em que momento que você vai estar assistindo esse vídeo e nem sei em que dia que você vai assistir, mas seja bem-vindo. É o primeiro vídeo de um canal. Eu sou um aluno de Direito, mas às vezes eu acredito que seja mais fácil um aluno de Direito explicar para outro aluno de Direito. Não tenho esse conhecimento exorbitante, mas eu sou um buscador de conhecimento e um apaixonado por Direito. Então eu estou fazendo isso, mas para revisar uma aula do meu professor e amigo, Dr. Bruno, da Faculdade Piaget, daqui de Suzano. E hoje a gente vai revisar a aula de Teoria Geral da Pena, beleza? Eu vou seguir tudo que o professor passou em sala, buscando conceitos e tentando acelerar, né? Vai ser um vídeo um pouco acelerado sobre tudo o que ele passou nessa primeira fase, nesse primeiro trimestre do semestre. Tá bom? Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós vimos, eu não vou abordar agora, é um contexto histórico da pena, né? Que é como a pena veio se desenrolando com o passar dos anos e a sua evolução. São as sanções penais, a evolução histórica da pena. O que a gente vai falar e vai começar a falar é a respeito do fundamento da pena. Eu acho que para alguém que vai lidar com o direito criminal, entender o porquê se pune, qual é a finalidade da punição, é importante. Porque tanto para quem vai acusar a promotoria, como quem vai defender, quem tem a paixão pela defesa, tem que entender quais são as consequências do que está sendo feito. Então a gente vai começar por aqui. Fundamentos da pena. Eu vou ler o que o professor passou e aí a gente vai dar seguimento. Bom, então vamos lá. Deixa só o relógio para dar as horas, senão a gente não consegue falar direito. Para. Era só padrão de 15 minutos. A pena possui 3 fundamentos básicos, sendo o primeiro, política estatal, o segundo, psicossocial e o terceiro, ético individual. O fundamento político estatal impõe que a pena serve para resguardar a existência do ordenamento jurídico, garantindo que as leis sejam cumpridas. Então a gente está vendo aqui que não basta somente ter a lei. Ela precisa ser cumprida. Para quê? Para que ela se mantenha. Então essa segurança jurídica vem do cumprimento dessa lei. Beleza? Vamos continuar. Na fundamentação psicossocial, a pena desenvolve o papel de resposta para a sociedade, retirando o sentimento de impunidade e trazendo segurança jurídica também. Bom, quando acontece algum crime midiático é aquele de grande repercussão, a sociedade ela tem a sede de ver a justiça sendo feita. E é aqui que isso acontece. Essa é a teoria. Que a pena serve para a gente suprir a necessidade de justiça da sociedade. Senão se transformaria numa barbárie. Como a gente sabe, a jurisdição é do Estado. O Estado não aceita um outro tipo de tribunal. É somente o Estado. O terceiro fundamento é o ético individual. É baseado na noção de expiação, permitindo que o indivíduo se arrependa do que fez, não volte a praticar o delito. Essa parte, ela significa que a pessoa vai se sentir culpada e que a pena vai servir para isso, para que ela consiga refletir sobre o que ela fez e não volte a cometer. Bom, seguindo, nós temos a finalidade da pena. Agora a gente tem 3 teorias que falam a respeito da finalidade da pena. Tá? A primeira teoria é a retributiva, ou absoluta. Ela não é mais usada em lugar nenhum. Ela é mais aquilo que, como que eu posso dizer, o mal cometido pelo autor vai ser o mal que ele vai sofrer.
A gente pode falar que é mais ou menos uma lei de Talião, ou Hammurabi, né? Que aquilo que eu faço é aquilo que eu recebo em troca, somente. Somente, eu castigo. Real. A segunda teoria sobre a finalidade é a teoria relativa ou preventiva, por meio da qual a pena tem a finalidade de prevenção de novos delitos. A prevenção poderá ser geral, relativa à sociedade, ou especial, relativa ao próprio indivíduo. Aqui a gente está falando que a gente está prendendo a pessoa para evitar que essa pessoa cometa novos delitos. E falando para a sociedade, ele cometeu um delito, ele está respondendo. Se você cometer um delito, você vai responder do mesmo jeito. Então eu estou meio que prevenindo que isso aconteça. Lembrando, no direito penal, a gente tem a realidade e a gente tem a teoria. Na sua prova, você vai ver a teoria. Na prova da OAB, você vai ver a teoria. É a teoria. Deixa a realidade para quando você for advogado. Porque lá você vai poder mostrar a emoção. Claro, você vai ter seu embasamento jurídico, você tem que ser firme. Mas, por exemplo, no tribunal do júri, a emoção vale demais. Aqui no Brasil, a gente tem a teoria mista. Essa teoria mista, ela engloba tudo. E ela tem a tendência de ressocialização. Ela quer ressocializar o detento, o reeducando, para que ele não volte ao crime. Então, dentro da pena, a gente tem garantias que o Estado dá. Bom, a gente vai falar agora dos princípios da pena. Tudo é baseado em princípio, né? A nossa própria Constituição Federal, ela é dogmática e principiológica, né? Ela é regida por isso, pelo social, pelo que a sociedade acredita. E isso é um princípio. Bom, o primeiro princípio que a gente vai falar, para mim é o mais importante, é da humanização. Esse princípio diz que a pena ela tem que ser humanizada. Ela tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Eu digo, olha, presta atenção, eu digo dignidade da pessoa humana, não dignidade humana. Porque na dignidade humana, ela é no contexto geral. São direitos como oxigênio, respirar, todos precisam. Quando eu falo de dignidade da pessoa humana, é você olhar a necessidade subjetiva dele, o que ele necessita, o que a pessoa necessita. Então, essa é a humanização. Esse é o princípio da humanização. É você avaliar a condição da pessoa, certo? Beleza. Individualidade é outro princípio. O juiz deverá analisar as circunstâncias individuais do crime para a aplicação da pena. São circunstâncias que levaram a acontecer, né? Dentro do direito penal, a gente tem coisas que podem levar uma pessoa a cometer um crime. E, bom, tudo bem, quem vai ser promotor pode falar que não, que nunca cometeria o crime. Mas pense bem, pense muito bem. Pense muito, muito bem. Quem está assistindo, que já está estagiando, de repente, no escritório de advocacia criminal, sabe que muitas vezes alguém inocente vai ser acusado. E é você que vai estar lá para defender. Então, o princípio da individualidade é isso, tá? Vai ser analisadas as circunstâncias, o que circunda, circunstância, aquilo que circunda o núcleo, aquele ato previsto no corpo do artigo. Beleza? Bom, agora, eu acho que depois de falar da individualidade, fica mais fácil de você conseguir entender a proporcionalidade. As penas serão sempre proporcionais ao delito, não necessariamente privativas de liberdade. Tem que ser avaliado aqui se a pessoa tem um antecedente. Detalhe, o antecedente criminal não é a mesma coisa que bons antecedentes, tá? A gente tem decisões aí do STF, eu trago depois a respeito disso. Bom,
Na proporcionalidade, que às vezes não é atingido, é quando o juiz dá uma pesada na mão, quando o martelo dele pesa um pouco mais. É igual a marreta do Kiko? É mais ou menos assim. Como, por exemplo, eu aplicar uma pena extremamente superior ou eu aplicar um tipo de regime inicial que não é coerente com a quantidade de tempo de pena. Legal? A outra é a inderrogabilidade. O juiz não pode deixar de aplicar a pena quando configurado o crime, a não ser quando a própria lei prevê essa possibilidade, como também não transferir para outra pessoa a aplicação da pena. É o juiz que tem que aplicar a pena. Ele não pode deixar de aplicar a pena, a não ser em casos que a própria lei prevê. É isso. Bom, o próximo princípio é o princípio da legalidade. Eu até abri aqui para a gente ficar sabendo certinho. Não que eu não saiba, mas a gente abriu, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? Bom, eu não posso, depois que o cara comete alguma coisa, falar, puxa, isso daí não é legal, vou prender ele. Não, calmou. Você tem que ter isso previsto na lei. Porque nós não somos da administração pública. Por que isso? Porque existe a responsabilidade. Nós, como cidadão, nós não podemos fazer aquilo que a lei proíbe. Então, tudo que a lei não fala, a gente pode fazer. Diferente da administração pública, por exemplo, que a gente só pode fazer o que está determinado na lei. É isso. Esse é o princípio da legalidade. Bom, a gente vai falar agora do princípio da anterioridade. Pode ser que aconteça um equívoco aí, tá? Mas a gente vai sanar isso. Bom, primeiro a gente vai falar de qual é a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. O princípio da legalidade trata sobre como deve ser instituído ou majorado um tributo, e o princípio da anterioridade trata dos efeitos desse tributo, quando ocorre a incidência da lei. Portanto, primeiro observa-se a legalidade e depois a anterioridade. Ah, é previsto? É, então beleza. Espera aí, mas está previsto antes ou depois dele ter praticado o crime? Entendeu qual que é a diferença? Então, primeiro vai vir uma e depois vai vir outra. Agora vem especificamente o que é o princípio da anterioridade. Decorrente da reserva legal, o princípio da anterioridade veda a responsabilização criminal dos indivíduos por fatos praticados antes da entrada em vigor da lei penal, que os define como crime e preveja a respectiva sanção. Essa é a definição. Beleza? Agora, a gente vai falar de personalidade. Esse princípio é um princípio básico. Esse princípio diz que, também denominado princípio da intranscendência, ou da pessoalidade, ou ainda personalidade da pena, preconiza que somente o condenado e mais ninguém poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da pessoa do condenado. Este princípio justifica a extinção da punibilidade pela morte do agente. Bom, é tão simples. Se eu cometo crime, quem responda por ele? Eu. Pode minha mãe responder por ele? Não. Pode minha filha responder por ele? Não. Pode o professor Bruno responder por ele? Não, não pode, mas... né? Bom, enfim, então é isso, beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre o sistema penitenciário. O sistema penitenciário diz respeito à forma como o detento irá cumprir a pena privativa de liberdade, de modo que, historicamente, existiram 4 sistemas, sendo pensilvânico, alburiano, progressivo, individualizado de reintegração. Bom, eu vou ler cada um deles, tá? O sistema pênsil, iniciado no século XIX na Pensilvânia, meio que, né?
É um sistema que parte do pressuposto de que todo preso é uma má influência para o outro. Por isso, todo período era cumprido em completo isolamento. Mas pensa, você fica preso durante 5 anos e durante os 5 anos você não vê absolutamente ninguém e não fala com ninguém. Nesse sistema foi verificado que a grande maioria dos recém-libertos não possuíam mais sanidade mental. Eles não conseguiam mais viver em sociedade. Na verdade, eles não conseguiam viver com mais ninguém. O sistema alburiano foi iniciado com o mesmo pressuposto do sistema Pensilvânia, mas com a visão de mínima convivência. O detento se reunia com os outros durante o dia, mas em silêncio, e era isolado durante a noite. O sistema progressivo é adotado na maioria dos países, partindo do pressuposto de que o indivíduo que cumprir a pena a ser ressocializado, existiam escalas de regime de pena. Então aqui a gente começa a falar que ele vai cumprir a pena no regime, depois ele vai passar para o outro, depois ele vai passar para o outro. Aqui no Brasil isso é feito. Aqui no Brasil a gente usa isso. No Brasil é realizado por meio de regime fechado, semiaberto e aberto, de modo que a evolução do regime da pena depende do próprio condenado por meio de avaliações. Bom, tá. Aqui no Brasil a gente tem, depois do pacote anticrime, a gente tem outras contagens de progressão de regime, para crimes hediondos, para crimes que não são hediondos, caso de reincidência específica, mas isso fica mais para frente, tá? Então, o que a gente tem que saber é que no Brasil é isso aí. A gente tem um sistema que é um sistema revolucionário, que é um sistema de ressocialização. É uma evolução do sistema progressivo, né? Onde o condenado inicia sua pena em sistema fechado, todavia a sua evolução se dá em locais que o aproximam da vida comum. São lugares que vão apresentar um índice de reincidência baixíssimo, baixíssimo. Isso acontece em casos aqui no Brasil de cadeias católicas, por exemplo. E no exterior, em países como Suécia, Dinamarca, em países assim, né? Bem longe do que a gente consegue acreditar. São lugares onde o próprio condenado vai fazer sua alimentação, ele que vai cozinhar, ele vai estudar, ele vai fazer faculdade, ele tem acesso a coisas, conforme vai passando o regime dele, né? É isso. A gente já está acabando esse vídeo. Eu só vou passar para vocês o que é o conceito da pena. E aí amanhã eu vou fazer outro vídeo, porque a gente tem um tempo até essa prova acontecer, para qual a gente está fazendo a revisão. Então eu vou falar disso e depois no próximo vídeo eu venho explicando cada um deles. Bom, o sistema prisional brasileiro possui 4 espécies de pena. Uma pena é privativa de liberdade, sendo reclusão, detenção, prisão simples e prisão especial. Bom, no próximo vídeo a gente vai explicar o que isso significa, o que cada um deles significa, tá? Por hoje, eu acho que eu acabei e eu vou encher a cara, porque eu acabei de fazer uma prova da Solange e eu não estou muito bem, eu preciso afogar as mágoas e eu desejo a vocês um ótimo final de semana, uma boa noite e continuo acreditando, vai tudo dar certo. Difícil, o curso não é fácil, mas ele é extremamente recompensador. Saúde, ótima noite.